texto lá no Evangelho de São João, capítulo 17, a partir do verso 20, 21 e 22. Vamos ler esse primeiro texto. Quero falar hoje com vocês a respeito da aliança. Nós estamos na primeira Santa Ceia do ano. Mais do que importante, né? De nós renovarmos a nossa aliança, primeiramente com Deus, renovar a nossa aliança com a família, renovar a nossa aliança com a igreja. Diante da mesa nós estamos e nós queremos fazer isso debaixo dessa unção poderosa que nós já temos recebido nesse início de ano. Diz assim: minha oração, Jesus falando, né? Não é apenas por eles, que nesse momento Jesus estava orando. Abaixa um pouco a luz aqui, filho, por favor. Jesus estava orando pelos discípulos. Então ele diz assim: eu não oro apenas pelos 12. Não é só por Pedro, Tiago, João, blá, blá, blá. Não é só por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Naquele momento Jesus estava orando por mim também, por você. Eu oro por aqueles que hão de crer no futuro, por causa da pregação deles, porque os 12 não esmoreceram, porque os 12 não romperam a aliança, não desanimaram. O Evangelho chegou até nós. Por que nós falamos do governo dos 12? Por que nós trabalhamos com 12? Porque nós estamos aqui. O Evangelho só chegou até nós por causa deles. Imagine se os 12 tivessem fracassado, Milson. Essa passagem não teria chegado. Muitas pessoas até perguntam: por que 12? Por que é governo dos 12? Por causa disso. E agora nós precisamos deixar os 12 para o futuro, porque se nós não levantarmos também os discípulos com o mesmo comprometimento, com a mesma aliança, o que vai ser das gerações futuras? Quem vai pregar para eles? Eu vou fazer a minha parte. John Stott fala, né, que ninguém pediu para nascer e ninguém pediu para morrer. Alguém pediu para nascer, irmão? E ninguém pediu para morrer. A vida é um intervalo. Presta atenção nisso. John Stott fala isso. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para morrer. A vida é um intervalo entre o berço e a cova. Agora, nesse intervalo, tem alguns que vivem 20, 18, 30, 50. A vida é só um intervalo, irmãos. A vida é só um intervalo. E hoje eu estou meio filósofo, né? Já dizia também Fernando Pessoa que o valor da vida não está nos anos que ela vive, mas na intensidade que ela tem a vida. E quando eu falo de intensidade aqui, irmão, o escritor famoso Fernando Pessoa, não é que ela curtiu. Tem muitas pessoas que acham que intensidade é curtir, é fazer sexo com o máximo de parceiros possíveis. Esse curtiu. É beber todas, é fumar todas. A ideia de curtir, de vida intensa, parece que está associada a isso. Mas não. Nesse intervalo chamado vida, tempo, se nós cumprimos o propósito, se nós cumprimos o propósito, se nós deixamos um legado, se nós deixamos um exemplo para as gerações futuras. Então aqui Jesus ora, intercede pelos 12, mas ele é consciente disso. Os 12 vão passar, vão morrer. Eu oro pelo Emerson também. Eu oro pelo... porque um dia eles vão crer em mim, por causa dos 12, por causa deles. Agora tem uma missão aqui. 21, versículo 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Diga comigo: Jesus em Deus, Deus em Jesus. E diga comigo: e nós neles.
Diga comigo, aliança. Aí vai ser a prova que o mundo precisa para crer que o Senhor me enviou. E o último, 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, e eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Só mais um. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, para que me amaste antes da criação do mundo. Quem diz amém? Amém. Quero começar falando sobre a aliança primeiramente com Deus, que precisa ser renovada hoje aqui. A nossa aliança com Ele. E aliança pressupõe o que, irmãos? Quando você fala de aliança, você lembra em quê? Olha, até arrepiou a Rebeca. Ficou até assim. Ficou assim. Quando se fala em aliança, se fala em casamento. E uma coisa interessante, eu quero que coloque para mim. Quem está na Bíblia aí? Nicolas? Então quem está na Bíblia? Gabriel. Coloca para mim Efésios capítulo 5, verso 31. Efésios capítulo 5, verso 31. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Esse é um mistério profundo. Refiro-me a Cristo e a igreja. Aqui ele está falando sobre a união de um homem e uma mulher, mas também está falando que a única coisa que representa a união de Cristo com a igreja é o casamento. É uma aliança também. É casados com Jesus. A igreja é a noiva. Jesus é quem, irmãos? E a igreja é a? Diga, eu sou a noiva. A igreja. Diga, Jesus é o noivo. Então precisa haver o que, irmãos? Casamento. Você está noivo é para casar. É para se comprometer. É para estarem juntos. E aqui ele usa o casamento, é a única coisa na Bíblia que é comparada à união de Cristo e a igreja. O casamento. Então a nossa aliança com Deus, ela precisa ser revista todos os dias. Esse casamento com Deus, essa ideia de sermos um, assim como Jesus disse para os discípulos, assim como eu e o Senhor somos um, eu preciso que também eles sejam um em nós. Do mesmo jeito que eu estou unido ao Senhor, Deus Pai, disse Jesus, eu preciso que os discípulos estejam unidos a nós, para que o mundo possa ver. Para que o mundo possa ver. E a aliança é um negócio muito interessante. Diga comigo, aliança com Deus. Aliança com Deus. A aliança tem 3 faces. Quantas faces? 3. A parte de dentro da aliança é aquela que tem contato com o corpo. Ela representa a intimidade. Ela toca no corpo. A parte de dentro da aliança significa intimidade. Intimidade entre eu e Deus. A intimidade de chamá-lo de pai, papai, paizinho, e de ter a convicção de que eu sou filho. Há uma controvérsia aí, já houve, agora acabou. Essa questão de chamar Jesus de você, os hinos, quem já viu isso? Porque é falta de respeito. Mas os crentes mais antigos da minha época, porque é falta de respeito chamar, esta casa é sua, preparando ela para você. Não pode chamar Jesus de você. Mas esses dias eu estava vendo um cantor antigo, irmãos, que ninguém lembra dele aqui, o Zé de Paula. Eram sem ovelha,
Só a Jéssica lembrou. Juntas do aprisco. Lembram? Eu vi esses dias ele falando, quando ele lançou no ano de 80, uma música. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu vou falar com a chefa do louvor aqui. E quando ele lançou essa música, não foi Paulinho, foi um escândalo, que os crentes velhos queriam mandar ele para o inferno. Mas aí ele foi estudar o que significa a palavra você. A palavra você vem da tradução vossa mercê, vossa excelência. Pois quando ele falava aquilo, ele chorava. É vossa mercê, vossa excelência. E eu conheço o Senhor como a sua excelência, na grandeza que o Senhor é. Só chamo de você quem tem intimidade. Então a parte interna da aliança é que toca no corpo, a intimidade. A parte externa é o temor. É onde de vez em quando dá alguns atritos, né? É a parte que nos protege. Tem pessoas que já foram protegidas pela aliança. A parte de fora me protege, a de dentro mostra intimidade, toca no meu corpo. E a espessura é o conhecimento. Isso está fininho. A intimidade e o temor traz conhecimento. E quando falo de temor, nós sempre falamos aqui sobre os 7 Espíritos de Deus. Quando falo de temor, não é medo de Deus, porque Deus não tem nos dado um espírito de medo. Inclusive, medo é um espírito, não é um sentimento. Se alguém está com medo, é espírito, e é espírito maligno, precisa ser expulso. Temor significa respeito, reverência. Saber quem é aquela pessoa que eu estou lidando com ela, que eu tenho relacionamento com ela. Quem entende comigo? Então, primeiramente com Deus. Fica comigo: intimidade, temor e conhecimento. Porque a Bíblia diz que o povo perece porque faltou conhecimento de Deus. A Bíblia diz assim: conheça a verdade e você vai ser liberto por ela. Então a espessura do seu conhecimento pode aumentar. Então, esse ano de 30 anos de casado, eu posso dar uma aliança maior para ela, né? Uma espessura maior. Mas qual é a espessura? Como é que é do lado de dentro da aliança? Seu relacionamento com Deus. Como é que é do lado de fora? Como é que é a espessura da sua aliança com Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, que passa tudo nessa terra, passa tudo nessa vida, o que permanece é a nossa aliança com Deus. A importância de ter aliança com Deus e cultivar essa aliança, que a aliança é cultivada, assim como o casamento é cultivado. Se você não cultivar seu casamento, ele morre, ele seca. Se você não cultivar, dá fruto ruim. Quero falar dos filhos. Os resultados de um casamento que não é cultivado, os frutos são amargos. Fruto ruim que ninguém quer. Ninguém quer. Então nós precisamos cultivar o nosso casamento, assim como nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Aí nós vamos, na onde?
Vamos falar sobre aliança com os irmãos. Que aí Jesus fala isso, Leandro. Eles precisam ter essa aliança que eu tenho com o Senhor. O mundo precisa ver na igreja, no corpo, essa intimidade, essa aliança, esse comprometimento. As pessoas precisam ver que eu sou comprometido com Deus. As pessoas precisam saber nas mínimas coisas. Eu fiquei feliz essa semana. Vou contar aqui, a Bia passou Natal na casa de umas pessoas, são missionários chineses, é isso? Mexicanos da igreja chinesa que moram nos Estados Unidos. Jesus. E a Bia, em um mês, ela fez uma peregrinação lá em 3 casas. A universidade fechou, por um mês de férias, né? Como ela mora na universidade, ela teve que ficar pingando. Ficou na casa de alguns 10 dias, foi cuidar de cachorro, e está lá, tocando a vida. E ela foi na casa dessas pessoas no Natal. E lá, no Natal, eles fabricaram vinho. Com alguns aromas, fizeram lá algumas especiarias, eles fabricaram vinho, cara. E a Bia está na casa deles e tal lá, né? E eles sabem que a Bia estuda na Oral Roberts. Acho que é das pessoas da casa que estava lá, a única que estuda na faculdade da Oral Roberts é a Bia. E aí depois lá, na hora da ceia lá, chegam para ela e falam assim: você não pode beber. Porque você tem o quê? Porque você assinou a conduta, o documento de conduta da universidade. Você assinou o documento de conduta da universidade. E eles sabendo, já que você está estudando lá, você não pode nem experimentar isso aqui. Tem um monte de regras. Para fazer parte dessa faculdade tem um monte de regras. Irmãos, eu fiquei tão feliz. E para a Bia também, ela já aprendeu isso dentro da minha casa. E na minha casa não se toma uma gota. Eu sempre digo aqui que uma gota do Espírito Santo muda a vida de uma pessoa. Como uma gota de álcool contamina a vida da pessoa, endemoniza a pessoa, atrasa a bênção na vida das pessoas, escraviza as pessoas. E eu achei muito interessante, falei: puxa vida, com toda a luta que a gente tem para manter nossa filha lá, ela está no lugar certo. Tudo isso está conduzindo para o propósito. O lugar que nós estamos, irmãos, e as alianças que nós fazemos são muito importantes. Então, o mundo, Jesus falou assim: o mundo precisa ver isso neles. Eu escrevi algo aqui. Ouça, aliança pressupõe o quê? Algo infinito. Ninguém casa dizendo assim: estou me casando para separar. Apesar de ter alguns que depois cancelam depois de 24 horas, depois de alguns meses. Apesar de ter pessoas que... Mas ninguém casa para isso. Porque a aliança, ele já tem consciência que pressupõe algo infinito. 2 círculos de processos infinitos de relacionamentos constantes. Aliança é isso. Processos de relacionamento constante. Do que? De apoio mútuo. Porque aliança é isso. Eu apoio ela me apoia. Nós nos apoiamos. Uma aliança que não tem apoio, não é aliança. Apoio mútuo. Quando você fala que você tem aliança com Deus, Ele te apoia, se apoia o reino dele. Quando você fala que você tem uma aliança com a igreja te apoia e você apoia a igreja. Quando você fala que você é casado com alguém, você apoia a pessoa te apoia. Esse é o significado de aliança.
Se não tem esse apoio mútuo, não é aliança de cobertura, de respaldo, de auxílio, de amparo. Quando há uma aliança, é aquela ideia: eu vou cuidar dele, ele vai cuidar de mim, ele vai me apoiar, eu vou apoiar ele, ele vai me amparar para apoiar ela. E essa é a ideia de aliança. Essa é a ideia de aliança. Agora pergunta: aonde que eu posso chegar se eu não tiver uma aliança permanente e sólida? Onde que eu posso chegar? É um destino incerto. Eu não sei onde a pessoa pode chegar se ela não tem uma aliança permanente e sólida. Porque a ideia de aliança é para sempre. Você vê como é sério, irmãos, a gente fazer parte de uma aliança? E nos dias de hoje, Paulo preveniu Timóteo dizendo assim: nos últimos dias nós teremos pessoas que serão amantes de si mesmo. Isso quer dizer quebra de aliança. Então, quando eu me amo mais do que a outra parte da aliança, amante de mim mesmo, eu faço o que der na telha, eu não estou nem aí com a outra parte. Eu vou tomar essa decisão, independente do que o corpo eu decido não fazer. Eu penso em mim mesmo, amante de si mesmo. Aí eu não vou. Tá. E o corpo que se faz parte? E a aliança que você tem com a célula? E a aliança que você tem com o seu líder? A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com esse espírito que sobreviria sobre o mundo. E naqueles dias, nos últimos dias, haverão muitos amantes de si mesmo. Não é isso? Amantes de si mesmo. Isso quer dizer pessoas sem aliança. E quem que nos dá condições de cumprir essa aliança, irmãos? Humanamente falando, talvez você fale assim: isso que o bispo está falando aqui é uma coisa impossível. Quem que nos dá força para fazer aliança, permanecer em aliança, fortalecer a aliança? É aquele que o Espírito, é aquele que Jesus enviou quando ele subiu, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá condições de manter e fortalecer a aliança. Porque uma vez que a gente está aliançado, irmãos, a ideia é fortalecer ela. Quanto mais tempo, a aliança tinha que estar muito mais consolidada, porque já passou por grandes desafios juntos, já chorou junto, já riram juntos, já viajaram juntos, já celebraram juntos. Eu estou falando de tudo aqui, irmãos. Agora estou envolvendo casamento, estou envolvendo relacionamento, estou envolvendo igreja. Quer dizer, aquilo que nos une hoje é muito maior do que aquilo que nos separa. É muito maior. Aí a aliança também pressupõe o quê? Diferenças. Ah, pastor, o senhor está falando disso, mas você não sabe com quem que eu lido. Quem escolheu fazer aliança com essa pessoa foi você. Você pediu para mim? Pediu para alguém? Quem escolheu foi você. Quem escolheu foi você. Esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre 2 tipos de oração. É aquela oração que se ora no Espírito e a oração que se ora com a alma. Existe a oração almática e a oração no Espírito. A oração no Espírito é aquele que você coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, faça a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu vou esperar nela. O Senhor vai fazer a tua vontade. Agora tem aquela oração almática, que eu comunico Deus na decisão que eu já tomei. Eu simplesmente comunico Ele. E eu saio daquela ideia, pelo menos eu me livro da ideia de que eu não orei. É como se fosse me livrar da ideia. Mas o senhor orou? Orei. Mas você fez oração com a alma ou com o Espírito? Com a alma nós comunicamos Deus, com o Espírito nós esperamos nele. Faça-se a tua vontade, eu espero a vontade dele se cumprir. Então a importância
É o Espírito Santo que vai nos dar todos os dias condições de cumprir essa aliança. Então nós não temos, como disse João aqui, não apenas aliança com o pai e com o filho. Nós temos aliança também com nossos irmãos, uns com os outros. Essa é a nossa aliança e a nossa comunhão. E João também fala que nós fomos batizados. Diga comigo, batizados. Diga mergulhados nessa aliança. A Bíblia diz que nós recebemos o mesmo batismo de Jesus. Batismo significa mergulhar. Então nós mergulhamos nessa realidade, de termos aliança com os irmãos. E quando nós somos mergulhados nesse batismo de unidade de aliança, quando realmente nós mergulhamos nesse batismo, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Batiza eles nesse espírito de unidade. Eu preciso que eles estejam mergulhados nesse mesmo batismo de união, de unidade, de aliança. Quando isso acontece, preste bem atenção nisso, queridos. O individualismo dá lugar ao coletivo. Quem diz amém? Quando é que eu sei que eu estou mergulhado? Quando eu mergulhei nesse batismo de aliança. Quando o individualismo sai, o coletivo entra. Não é mais eu, agora fala mais alto. Nós. Não é mais você, agora é o casal. Infelizmente tem muitas pessoas que não sabem o que é isso ainda, que dentro de casa, com relação ao casamento, fala: é meu, isso aqui é meu. Quer ser o quê, irmão? Você não sabe o que é mergulhar numa aliança. Você não sabe o que é mergulhar numa aliança. Você não sabe ainda o que é uma verdadeira aliança. Porque quando nós mergulhamos na verdadeira aliança, somos batizados. Você se preocupa com as mínimas coisas. Cadê? Eu tenho uma aliança com a minha família. Cadê a Miriam? Miriam? Cadê a Miriam? Horário. Cadê meus filhos? Vocês iam cair um pé d'água aqui. 11h30 da noite eu estava puxando água aqui. Você se preocupa? Você não precisa se preocupar igual a mim. Porque existem níveis de aliança. Tem aliança mais grossa? A palavra hoje é para você analisar o nível de aliança que você tem. Qual o seu nível de aliança? Você está mergulhado? Se você mergulhou, não tem mais individualismo. Você não faz mais o que você quer. Você não busca mais seu próprio interesse. Você mergulhou no verdadeiro amor. Se você pegar 1 Coríntios 13, o amor, de muitas coisas que Paulo fala a respeito do amor, ele fala assim: o amor não busca o seu próprio interesse, mas ele busca agora o interesse coletivo. Talvez você tome uma decisão que prejudique o corpo inteiro, por falta de ter a consciência de que você precisa mergulhar nessa aliança. Talvez ainda a sua aliança é artificial. Você precisa casar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a igreja e com os irmãos. A aliança é casar. A aliança é se preocupar. A aliança é estender a mão, abrir mão. Provérbios capítulo 18 diz assim, versículo 1: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Aquele que se separa. Não, isso aqui é comigo. Presta bem atenção nisso, não. Busca o seu próprio interesse. Quem se isola busca interesse egoísta. E mãe, é uma coisa tão interessante que o que Salomão fala, que ele se rebela,
ele se levanta contra a própria sabedoria. Cá entre nós, pensa no burro, é aquele que se separa. Pensa no ignorante, ele insurge, ele se rebela contra a sensatez. Em outra linguagem diz assim, ele insurge contra a sabedoria, ele bate de frente com a sabedoria. Aquele que se separa, não é sábio, não é sábia a decisão de se isolar, não é sábia a decisão de não se aliançar e de quebrar a aliança, não é sábia. Pelo contrário, alguém que quebra uma aliança, que não mantém uma aliança, que não fortalece uma aliança, é alguém que se rebela contra a própria sensatez. Ele chega a ser insensato, chega a ser maluco. Um dos homens mais sábios da terra escreveu isso. Eu sempre que realizo um casamento, eu falo que as maiores dificuldades de uma pessoa, se você conhece uma pessoa que não dá certo na vida, se você conhece uma pessoa que não anda, que entra ano, sai ano, não sai do lugar, com certeza, o que eu disse, irmão? Com certeza. Fala mais forte. Com certeza. Essa pessoa quebrou uma aliança em algum lugar. Essa pessoa quebrou uma aliança em algum lugar. Seja com Deus, seja com a família, seja com amigos, seja com a igreja. Pessoas com alianças quebradas, irmão, não dá certo. Abraão sai investindo ao propósito que Deus o envia, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Aí ele pega, irmão, e carrega o sobrinho junto. Ló usufruiu das bênçãos da aliança, ficou rico do lado de Abraão. Vale a pena andar do lado de gente que cumpre a aliança. Vale a pena andar do lado, ser amigo, falar todo dia, se for o caso, se for também, mas você tem um contato mais íntimo, mais profundo com alguém que tem uma aliança séria com o casamento, alguém que tem uma aliança séria com o ministério, alguém que tem aliança séria com as pessoas. Esse é o tipo de pessoa que vale a pena estar perto. Se você andar com ela, você prospera. Agora, se você caminhar do lado de gente que só quebra aliança, que desobedece, que fecha a cara, que faz bico, caminha do lado dessas pessoas, você vê, que não concorda com a visão, que não concorda com não sei o quê, com essas pessoas, tem que cair fora delas. Ló caminha do lado de Abraão e prospera do lado de Abraão, mas daqui a pouco ele quebra a aliança. Ele era o homem da casa, ele era o chefe. A Bíblia diz que os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Ló tinha que chegar e falar assim: ei, pá, eu vou demitir todo mundo, está todo mundo aqui. O chefe de Abraão falou, está falado. Aqui nós vamos seguir a conduta que Abraão determinar. Mas ele preferiu, só que ele estava rico, né, irmão? Tem pessoas que usufruem das alianças que faz com a gente, cresce, é abençoado debaixo da aliança com a gente. Aí depois olha para o Everson, acho que ele não serve mais. Logo olhou para Abraão e falou assim: ei tio, vou seguir meu caminho. A pior coisa que ele fez na vida, irmão, a pior coisa que ele fez na vida. Existem alianças interesseiras. Vou ficar do lado dele enquanto me convém, enquanto eu tiver vontade. Porque quando você caminha do lado de gente aliançada, irmão, a tendência é você crescer, a tendência é você caminhar, a tendência é você destravar. Mas só que logo entendeu que a aliança tinha que ser permanente. Separa, e na hora do o legal é isso, não? Que na hora do aperto ele chama quem? Mas fala mais alto, vai na hora do aperto, na hora que o bicho pegou, a hora que Sodoma e Gomorra estava para ser destruída,
E tem gente que quer levar vantagem na aliança. Paulo, Abraão chegou para Ló e falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló, todo espertão, falou assim: eu quero os campos verdejantes. Pegou os campos verdejantes e deixou Abraão no deserto. E a Bíblia diz que ele foi para os campos verdejantes, lugar lindo, Kátia, só que sem aliança. Abraão vai para o deserto, aliançado. Ló vai para os campos verdejantes sem aliança. A Bíblia diz que os campos verdejantes, aquilo que era limpo, se tornou Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmão? Olha o que a quebra de uma aliança faz. Irmão, o negócio foi tão feio que até a mulher de Ló, mulher perturbada, não? Aquela mulher era, na verdade, talvez Ló ouviu muita mulher endemoniada, e provou isso. Provou que aquela mulher não era aliançada com Abraão, não era aliançada nem com o marido. Sai de lá que eu vou destruir. E a mulher de Ló, eu não vou fazer de novo aquilo para não virar meme. Olhou, lembra? Já tem um memezinho aí, né? Quer dizer, a mulher de Ló era casada com a cidade. Era casada com a cidade. Não era casada com Ló. Tem gente, irmão, que é casada com dinheiro, casada com cachorro. O cachorro é meu, o carro é meu. Que aliança é essa? Que aliança é essa? Virou estátua de sal. Tudo foi destruído por quê? Quebraram a aliança. Quem pode dizer amém? Diga: quando eu mergulho na aliança. Diga: o individualismo. Fala mais forte: o individualismo dá lugar ao coletivo. Diga: o egoísmo dá lugar à renúncia. A verdadeira aliança, pastora Lourdes, exclui o individualismo e o egoísmo. Então aquilo que era egoísmo agora vira renúncia. Eu renuncio por você, filho. Eu abro mão de alguma coisa por você, por causa da nossa aliança. Abro mão das minhas férias. O quê? Nunca! Aí eu abro mão dos meus direitos. O quê? Nunca! Você não sabe o que é mergulhar numa aliança. Esse é o meu problema. Então fica com ele, irmão. Como dizia naquela intrócha: ou você quer uma aliança de verdade, para a gente caminhar junto de fato. Quando a sua dor é a minha dor também. Mas por favor, né, irmão? Quando for alegre, participa comigo também. Quando for alegria, participa com a gente. Que aliança é essa que só procura na dor? Ô Abraão, tem misericórdia, intercede por nós. Lá vai Abraão, né? A cobertura. Vamos orar. Intercede a Deus por Sodoma e Gomorra. Não tem jeito. A nossa vida com Deus começou com aliança, uma nova e eterna aliança. E eu quero dizer para você que Deus honra quem anda nessa aliança. Aliança permanente e sólida. Então, mergulhados nisso, no corpo de Cristo que é a igreja, o Espírito Santo nos integra nesse corpo, por meio dessa aliança. E assim nós podemos viver aliançados, em comunhão. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Quem diz amém? Amém. Amém. E quando nós vivemos em aliança, nós somos habilitados. Preste bem atenção nisso. Quando nós vivemos em aliança, nós somos habilitados a quê? A ter acesso às bênçãos espirituais. Talvez muita coisa não chegou ainda, irmãos.
porque a aliança ainda não está consolidada. E Deus nos reúne aqui nessa primeira Santa Ceia do ano, para que cada um de nós possamos fazer essa análise. É tanta bênção que tem sobre a tua vida, sobre a minha vida, que você vai precisar de alguém para dividir. Você vai precisar de alguém para repartir. E você fica insistindo em caminhar nas suas ideias. Como diz o Varjão, ótima ideia. As ideias de caminhar sozinho. Talvez as bênçãos não venham, você precisa dividir com o Emerson. Mas você é egoísta, né? Não. O que vier é meu. Quando você mergulhar na aliança verdadeira, Deus fala assim: agora podemos liberar. O Jardim Peri vai ganhar. Amém. O Ministério Internacional da Família vai ganhar. Amém. Os irmãos, quando Jesus permitiu que aqueles candidatos a discípulos, né, dessa pesca maravilhosa, foi assim. Foi tão grande que ele pôde dividir, repartir. E uma coisa tão interessante, irmãos, que depois que veio a bênção, você não vê Pedro dizendo assim: agora vamos para o mercadão municipal, vamos mandar um pouco para o mercadão da Lapa, vamos mandar um pouco de peixe para lá. Irmãos, ele esqueceu os peixes e falou assim: eu quero seguir ele. Eu quero seguir ele. Ele poderia se abraçar, assim, né? Falar que o quê? Ganhei um dia, ganhei a semana, vou ficar aqui. Eu falei: peraí, deixa para lá os peixes, deixa para lá as frustrações. Eu quero seguir ele. Eu quero seguir o Senhor da ressurreição, que multiplicou. Com uma aliança assim, quando vier a bênção, irmão, tem pessoas que saem da igreja por causa da bênção. Quero emitir decreto, como diz meu amigo Renato Rubim. Irmãos, as suas bênçãos vão vir, e você não vai ficar apegado a elas. Você vai se apegar muito mais ao reino. Você vai se apegar muito mais ao Senhor do reino. Você vai ter isso no teu coração, porque enquanto você estiver apegado às coisas, você não é uma aliança correta. Diga comigo: 2023. Ano do Salmo 23. Diga: o Senhor. Não. Primeiramente, tenha Ele como. Peraí, só aqui, irmão, pronto. Então, quando eu tenho Ele como Senhor, dono de todas as coisas, dominador de todas as coisas, eu poderia ficar só aqui. Senhor significa dono. Ele é o meu dono. Quando eu tenho Ele como Senhor, quando eu sirvo Ele como Senhor, aí Ele se torna o meu pastor. Sabe, você entendeu? Na verdade, nós só queremos o pastor, aquele que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Me honra, Deus, o Senhor tem que me honrar. Me coloca na mesa, unge a minha cabeça. Tá bom, Deus só dá esperança. Vamos ver a hora que essa pessoa vai ter como Senhor de fato. Porque a hora que ela tiver Deus como Senhor, esse Senhor se torna o teu pastor. Você serve o Senhor, e o Senhor serve as ovelhas. É assim que funciona. É uma aliança. Reciprocidade. Eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida, o Senhor. Mas eu quero ser pastoreado, tá? Eu quero ser suprido, eu quero ser próximo. Peraí. Essa é a parte dele. E deixa eu te dizer que ele sabe muito bem fazer isso. Ele sabe muito mais do que eu preciso, do que você acha que você precisa. Ele sabe do que eu preciso, do que é bom para mim. Eu sou um pastor verdadeiro, mas eu tenho que tê-lo como Senhor. Quem pode dar um aplauso a ele?
Glória a Deus. Então, quando nós entramos numa aliança, nós nos casamos. E hoje tem uma palavra forte hoje aqui. Eu sou casado com a Miriam, vai fazer 30 anos. 33 que a gente nos conhece. Eu me casei com essa igreja aqui, vai fazer 26 anos. É uma aliança extensa. E a palavra hoje é: quem quer casar comigo como corpo de Cristo hoje aqui? Você quer casar comigo? Você quer viver essa aliança? Você quer renovar essa aliança que a gente já vive? Fortalecer ela para o ano 2023? Você quer diante de Deus, diante da mesa, hoje dizer assim: olha, vai ter muito motivo para você me deixar e eu te deixar. Mas peraí, já teve um monte de motivo para a gente se deixar uma ou outra ao longo do dia, mas a gente se deixou. Eu já tive muito motivo para não pregar mais aqui, para não ser pastor mais dessa igreja, mas estou aqui. É isso que o Espírito Santo quer falar com a gente. Que independente do que aconteça, a aliança é isso. Qual que é o segredo do casamento? É que duas pessoas diferentes resolvem dar certo. Hoje tem uma palavra moderna, né, irmão? Por que separou? Incompatibilidade de gênero. Não namorou? Não viu? Viu que ela era uma onça? Não viu que ele era um cavalo? Era só, meu irmão, é só você dar uma olhadinha como é que ele trata os pais, os irmãos. Só dá uma olhadinha. Se é um bom filho, vai ser um bom marido. Se é uma boa filha, vai ser uma boa esposa. Se é uma péssima filha, sai fora. Se é desobediente, sai fora. Cai fora dessa pessoa que é uma fria. É laço. Repreende isso aí. Não se submete. Agora nós estamos falando em seio da igreja. Namore alguém, irmãos, mais comprometido com Deus do que com você. Case com alguém que ama mais a Deus do que você, que aí vai faltar amor para você. Que se ele tem uma aliança com Deus, se ela tem uma aliança com Deus, vê se ela se comprometeu nos 12 dias, vê se ela chegou junto. Se não chegou, meu irmão, bye bye, so long, e eu Vou dizer aquele cântico. Tá difícil de perceber isso. Sou dessa época ainda. Assim, irmão, eu lembro que antes de namorar minha, eu namorava uma pessoa lá da igreja. Eu era tesoureiro da igreja, eu era o último a sair da igreja. E ela ficava me esperando. Aí de vez em quando ela botava a cara assim no escritório. Eu falo: pode embora, vai, depois eu faço sua casa se der. Não precisava, ficava muito tarde, eu passava lá. Mas irmão, minha prioridade é Deus. A gente que toca ministério por causa de namoro, sai da igreja por causa de namoro, irmão, essa pessoa nunca mergulhou na aliança. São frequentadores de igreja, gosta de festinha de crente, como disse a nossa pastora aqui, né? E nós resolvemos que nós não vamos promover festinha de crente aqui, apesar de todos os cultos ser uma festa. Nós estamos caminhando, irmão, para o reino. Nós estamos caminhando para o céu. E mais do que nunca é necessário que as igrejas hoje sejam sérias, tenha cobertura, esteja mergulhado realmente em aliança. Também assim, você precisa ter isso no teu coração. Aliança séria. Vamos terminar aqui.
A Bíblia fala de alianças que deram certo na Bíblia. Moisés e Josué, Ruth e Noemi, Jonathan e Davi, quem mais? Paulo e Timóteo, Davi e os seus valentes, Elias e Eliseu. Pega a raiz dessas alianças, você vê como realmente deu certo. É possível fazer isso. Jesus e os seus discípulos teve percalços. Pedro nega, mas depois Jesus vai atrás dele e fala assim: pô, dá uma aliança, cara. Você resolveu me seguir. Você me ama? Te amo, te amo, te amo. Alimenta minhas ovelhas, vai. Reparta aquilo que você tem. Você tem recebido. A aliança está ligada ao nosso destino, ao chamado de Deus para a nossa vida. Quero repetir isso. A aliança está ligada ao nosso destino, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós não caminhamos aqui sem aliança. É impossível cumprir o propósito sem aliança. Não cumpre sozinho. Nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos de uma cobertura. E essa graça vem através do quê? Do corpo de Cristo. Por que a aliança de Deus para com a gente foi uma aliança de sangue? É uma aliança de comprometimento. Tem pessoas, irmão, é tão forte isso, que hoje na Santa Ceia nós vamos tomar o que de Jesus? Você já viu falar? Vamos fazer uma aliança. Irmãos, e se você pegar a tradução da palavra aliança, significa pacto. Deus e pacto, cumpre tuas promessas, guarda tuas palavras. Ele é o Deus de aliança, o Deus de pacto. É comum você ver, já viu pessoas até para o mal. Eu vou me aliançar com você, Miriam, vem cá, pega a navalha aí, fura a ponta do teu dedo. Isso é um pacto. Fura a ponta do dedo dela, fura do meu, misture sangue. Nós estamos aliançados, pactuados. Mistura o sangue. Jesus falou assim: mistura o meu sangue no céu. Mistura o teu sangue. Deixa o meu sangue correr nas suas veias. Aí você vai mostrar que você está aliançado comigo. Acho que todo mês nós fazemos isso. Isso fortalece a minha aliança com você. A minha aliança com Deus me ajuda a suportar você. A sua aliança com Deus me ajuda a me suportar. E assim nós vamos levando até o arrebatamento. Nesse intervalo chamado vida, quem guardou isso? Nesse intervalo chamado vida, entre o berço e a cova, não sei quanto tempo. Sei. Mas uma coisa é certa, eu quero viver aliançado. Eu quero me aliançar com você hoje. Vamos viver. Ande. Viva em aliança. E 4 coisas aqui para que nós possamos meditar hoje, para aqueles que têm aliança. Primeira coisa, quem tem aliança deve celebrar. Amém. Quem tem aliança deve celebrar. Amém. Quem tem aliança tem suporte. Amém. Se um cair, tu levanta. Se um tiver com fruto, esquece. Se não pode, o outro fala assim: vamos. E um ao outro ajudou e disse ao seu irmão: não é hora de parar. Isso é aliança. Quando aliança, há perseverança, irmãos. E quando aliança, a gente avança junto. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos.
Análise agora. Sua aliança com Deus: intimidade, temor, conhecimento. As 3 faces da aliança. A sua aliança, irmãos, com a sua família, seu cônjuge. A partir de hoje, nunca mais você diga para alguém da tua família: vai e se vira, vai que o problema é teu. Nunca mais fale isso. Nunca mais. Com relação ao corpo de Cristo, você está junto, você participar, você se envolver, você se dedicar, você somar. Talvez é a sua parte que está faltando para essa igreja viver o melhor ano dela. É a sua dedicação que está faltando. Um empenho maior na aliança, uma renúncia, porque não tem mais aquela coisa eu não tenho como dizer para mim eu não posso. Agora para a igreja a gente fala sempre, né? Não tem como chegar na minha casa e falar: eu não posso pagar as contas. Mas a gente deixa a igreja no vácuo muitas vezes. Nós precisamos renovar nossa aliança. Hoje é dia de renovar nossa aliança. Quero orar com você pedindo perdão pelas vezes que nós não honramos a aliança com Deus. Hoje é dia de pedir perdão para os nossos cônjuges, para a nossa família, quando nós não honramos a nossa aliança com a nossa família. E hoje é dia de pedir perdão para a igreja, quando nós fomos individualistas. E por que ainda somos assim? Porque ainda nós não mergulhamos, não fomos batizados nessa aliança. A mesma aliança que Deus tinha com Jesus, e que Jesus falou assim: eu preciso que eles tenham a mesma. Eles precisam ser igual a gente, Pai, para que o mundo creia, para que o mundo saiba, para que o mundo possa ver a tua luz. Pai, nós oramos, enquanto nossos obreiros, pastores chegam aqui, nós oramos juntamente com a igreja, debaixo de vida essa palavra. Primeira Santa Ceia do ano, manhã de renovação de aliança. Quero renovar minha aliança com o Senhor. Quero renovar minha aliança com a minha família. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Se por algum momento, em algum lugar, em alguma circunstância do ano que passou, eu fiz uma oração almática, eu só comuniquei o Senhor, esqueci da minha aliança, esqueci de que o Senhor prometeu cuidar de mim, e eu acabei fazendo aquilo que me deu na cabeça, e o resultado foi só frustração, decepção. Mas hoje eu quero reconhecer Senhor da minha vida, aquele que fez uma aliança de sangue comigo, misturou o sangue do Senhor com o meu sangue, me purificou através dele, e aliançados para sempre com o Senhor. Estou aliançado com a minha família. Eu quero te agradecer pela vida da Miriam, da Gabi, da Bia, do Nick e da Jojo, pelo meu lar, pela minha casa. Obrigado, Senhor, que essa aliança tenha nos fortalecido e nos conduzido até aqui. Chegamos hoje aqui por conta dessa aliança com o Senhor e com a minha família. Mas que aliança maravilhosa o Senhor também nos proporcionou, que é nos aliançarmos com essa igreja. Eu tenho uma aliança com essa igreja há 26 anos. Já passamos das bodas de prata, estamos caminhando, Senhor. E eu quero hoje me reconciliar com essa igreja, me reconciliar com os discípulos, com os meus pastores, com os meus líderes. Quero reconciliar com vocês. Quero pedir perdão se por um motivo eu não fui fiel na minha parte da aliança.
os meus pastores, minha geração de 12, meus obreiros. Se por um momento eu faltei nessa aliança que eu fiz com vocês, de uma atenção, de uma oração, de uma contribuição, de uma presença, quero pedir perdão para vocês. Quero pedir perdão para a igreja. Eu quero que vocês me permitam renovar essa aliança com vocês hoje, de comprometimento. Quero dizer para vocês que eu estou mergulhado nessa aliança. E por muitos momentos eu não penso em mim. Isso faz parte da aliança, não é nem minha, não é nem uma virtude minha, é a aliança que eu tenho, de não pensar na gente e pensar no coletivo. Em nome de Jesus, nós queremos diante da mesa, Senhor, nos renovar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos servi-los. Pega o pão. Pai, nós queremos consagrar essa partícula de pão que representa o teu corpo, moído, esmiuçado na cruz do Calvário por toda a humanidade. O Senhor disse: façam isso em minha memória, lembre da minha morte, lembre da aliança que eu fiz na cruz pela humanidade, e façam isso até que eu venha. A aliança não é temporária, ela é eterna. Não existe aliança temporária. Eu fico por um tempo, depois acaba o meu tempo. É aliança. Imagina se o Senhor falasse isso para mim: acabou o tempo de eu te abençoar, Everson. Por isso que eu não tenho tempo. Eu tenho que melhorar todos os dias. Eu tenho que avançar nessa aliança. Obrigado por ter morrido por mim. Obrigado por ter dado a sua própria vida no lugar da minha. Que aliança tremenda. Consagramos esse pão, que ela se torne, Senhor, um alimento, nos fortaleça para a aliança, para cumprir a aliança. Esse é o nosso objetivo nessa manhã, na primeira Santa Ceia do ano, em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Fica de pé, pega o seu cálice, todos. Vamos fazer um ato profético aqui agora? Diga comigo: aliança é pacto. Diga: eu tenho uma aliança com Deus em Jesus. Diga: o sangue de Jesus intermedia, é o mediador entre eu e Deus. Diga: é o elo da aliança, é o que me une a Deus, é o sangue de Jesus. Então diga: o sangue de Jesus está misturado ao meu. Eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo. Agora nós vamos nos aliançar com os nossos irmãos. Então, já que o sangue dele está misturado com o meu, aqui é meu e dele.